Nas aulas anteriores, nós vimos as características que são necessárias para se configurar um laudo audiométrico da audiometria tonal liminar. Então, hoje nós vamos aprender como fazer um laudo em audiometria. Tá? Nós temos 3 características e 3 tipos de laudos diferentes. O primeiro laudo, ele se caracteriza para aquelas audições que não possuem perda auditiva. Tá? Quem são elas? Indivíduos que faz apenas uma avaliação para verificar como é que está a sua audição. São exames periódicos de trabalhadores sem alteração nenhuma. Qualquer um indivíduo que passa apenas por uma avaliação médica para fazer um check-up, tá? Não tem queixa, não tem alterações nenhuma, não tem nenhum fator que pode contribuir para uma perda auditiva. Então, esse paciente entrou na cabine, foi feito otoscopia, foi feita anamnese, e aí entrou na cabine, recebeu a recomendação para responder corretamente o exame. E ao final do exame, constatou-se que não existe alteração naquela orelha. Como é que a gente vai laudar? Então aqui nós temos um modelo, né, de um exame auditivo normal, sem alteração auditiva. E é muito importante, gente, quando a gente lauda os exames audiométricos, que a gente conheça os valores de cada característica que compõe um laudo. Então aqui eu tenho uma audiometria que ela não deu alterada. Como é que eu sei que essa audiometria não está alterada? Porque os limiares obtidos na avaliação desse paciente estão menores do que o limite de normalidade. Qual é o limite de normalidade para um adulto? Na audiometria tonal, em todas as frequências, tem que ser até 25 decibéis. Então, observem que nessa audiometria aqui, quais são os valores de limiares auditivos desse paciente. 250, 10, 500, 5, 1000, 5, 2000 Hz, 0 e assim sucessivamente, ou seja, eles não ultrapassaram os limites máximos de normalidade, que é 25 decibéis, tanto para a orelha direita quanto para a orelha esquerda. E como é que será esse laudo para exames auditivos normais? Vai ser limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. Limiares, o que são os limiares? São os valores, limiares auditivos, são os valores que foram obtidos através da avaliação audiológica, tá? Qual é o objetivo da audiometria tonal? Não é pegar, receber, verificar o menor som que o paciente ouve? Pois é. Então, quando a gente colocou ele na cabine, o menor som que ele ouviu para cada frequência testada, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda, nos mostrou que ele possui ele está dentro dos padrões de normalidade, ou seja, ele não tem perda auditiva. Então, esse laudo, ele vai ser desta forma. Ele pode ir por orelha a orelha, ou ele pode ser em ambas as orelhas, tá? Por exemplo, usando os dois valores, orelha direita e orelha esquerda deram normais. Então, vai ser limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. Dentro dos padrões de normalidade. Vocês podem colocar esse mesmo laudo individualmente para cada orelha, ok? Orelha direita,
e orelha esquerda. Isso aí independe, ok? Nesse caso de normalidade. Ou você pode, aí você põe aqui, ó, OD. E aqui põe na frente OE. Ou então vocês podem utilizar um laudo único que sirva para as duas orelhas. Só que aí o que você vai escrever? Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade em ambas orelhas. Em ambas orelhas. Ok? Ou vocês também podem utilizar a palavra bilateralmente. Tá? Então, esse aqui é o laudo. O que a gente vai levar em consideração? Que para os laudos de audiometria tonal que não tem perda auditiva, os limiares obtidos na audiometria tonal têm que estarem dentro dos padrões de normalidade, ok? Vamos para o nosso segundo laudo. Perda, os dois B e C, né, que são 3 tipos, eles já são para laudos para perda auditiva, ok? O primeiro laudo, você tem perda auditiva com o mesmo grau. O que é o grau de perda auditiva? É o grau de deficiência, o quanto aquela orelha possui alteração, que aí ela é leve, moderada, severa, profunda. Isso para quem é Silberman, se fosse Lloyd, leve, moderada, moderadamente severa, severa e profunda. Então, vocês têm que saber quais são os autores que estão utilizando, tá? Então, para uma perda auditiva com o mesmo grau, o mesmo tipo, ou seja, ela é condutiva dos dois lados, ela é sensório-neural dos dois lados, ela é mista dos dois lados, ok? Ou seja, esse laudo é para o mesmo grau, o mesmo tipo e a mesma configuração. O que é a configuração? É descendente? Ela tem uma piora nas frequências agudas? Ela é ascendente? Ela tem melhora nas frequências agudas? Ela é do tipo rampa, ou seja, ela segue um valor e simplesmente ela começa a perder decibéis maiores para as frequências mais agudas. Então isso vai ser levado em consideração nesse tipo de laudo, tá? Com o mesmo grau, tipo e configuração. Vamos lá fazer o laudo desses 2 audiogramas aqui, tá? Perda auditiva simétrica. Por quê? Porque elas possuem igualdade entre os lados, entre as orelhas. Elas são praticamente iguais. Vocês estão vendo aqui que dentro do gráfico, uma se assemelha à outra. Nesses, levando em consideração o grau, o tipo e a configuração da própria, do próprio audiograma. Então, perda auditiva simétrica do tipo, nesses 2 audiogramas, nós temos do tipo sensório-neural, perda auditiva do tipo sensório-neural. Por quê? Porque possui alteração de via aérea, possui alteração da via óssea e tem um gap de até 10 decibéis. O que é o gap? A diferença da via aérea e da via óssea. Então, perda auditiva simétrica do tipo sensório-neural, pode ser também neurosensorial, ok? E aí não esqueçam sempre de colocar os autores. Os autores ele pode vir no próprio laudo, como nós temos aqui, ó, no modelo acima, como vocês podem colocar as referências lá no final do exame de vocês, tá? Então eu vou deixar, como eu já tenho aqui, ó, eu vou substituir o tipo, o grau e a configuração, tá?
Então, perda auditiva simétrica do tipo sensorial de grau. Qual é o grau dessa perda? A gente tem que levar em consideração que o grau ele vai ser estabelecido tirando a média tritonal das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. Então, a gente vai lá para a calculadora. Vamos ver qual foi esse valor aqui para a gente considerar o grau. Quanto de decibéis foi alterado na frequência de 500 Hz? 60 decibéis. Mais 1000 Hz, quanto é que foi? 55, mais 2000 Hz, 55. Igual, os três valores deram 170. Se é uma média tritonal, eu somo os três valores e divido por 3. E aí eu vou ter a minha média. Olha só quanto foi a minha média, 56 decibéis. Observem que quando a gente fala em grau de perda auditiva, eles não dão valores cheios, né? 50, 55, 60, 65. Eles dão valores quebrados. Qual é o valor para uma perda auditiva de grau moderado? Nós temos valores de 41 decibéis até 70 decibéis, certo? Para o autor Davis e Silverman. Para o Lloyd e Kaplan, que é o que eles colocaram aqui, 56 já vai ser moderadamente severo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui na própria tabelinha. Só uns segundinhos, tá bom? É para vocês poderem entenderem corretamente, de uma forma mais fácil para vocês. Tá aqui, ó. Os valores de Lloyd e Kaplan. 56 decibéis, que foi aquela soma lá, né? Somou os três e dividiu por 3, deu 56. Para Lloyd e Kaplan, nós vamos ter o grau de deficiência moderadamente severo. Mas vocês podem utilizar Lloyd e Kaplan, como vocês também podem utilizar Davis e Silverman. Os dois autores são permitidos pela literatura, tá? Só que no nosso modelinho lá, eu escolhi Lloyd e Kaplan. Vamos voltar lá para a gente laudar lá pelo modelito, tá? Então, vamos aqui, ó. Perda auditiva assimétrica do tipo, deixa eu só escrever, do tipo sensório neural, conforme Silman e Silverman, de grau moderadamente severo, conforme Lloyd e Kaplan, e configuração. O que é a configuração? É o desenho que os valores mostram no audiograma. E configuração horizontal. Por que horizontal? Porque ela está reta, não tem uma diferença de mais do que 5 decibéis entre uma frequência e outra. Vocês observam aqui, ó, que em 3000 nós temos 60, em 4000 nós temos 50, uma diferença de 10. Mas não tira o desenho de uma reta horizontal estabelecida no audiograma. E bilateralmente, por quê? Porque elas têm as mesmas características de perdas auditivas, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. Nós poderíamos desenhar
fazer esse laudo separado para cada orelha? Poderíamos, mas não concorda que a gente ia perder mais tempo escrevendo perda auditiva, aqui OD, a gente não ia, perda auditiva simétrica na orelha direita, do tipo sensório, ararará, e depois escrever as mesmas coisas para a orelha esquerda. A gente ganha tempo utilizando em um único laudo a palavra bilateralmente ou em ambas as orelhas, porque a gente não precisa escrever duas vezes, tá bom? Mas você pode fazer um laudo só para a orelha direita e para a orelha esquerda, mesmo elas sendo iguais. Vamos lá para o último. O vídeo está um pouquinho mais longo, mas porque eu não quero que a gente separe e a gente use só esse vídeo para falar de laudo, tá? E aí, a última jeito de laudar são para aquelas perdas auditivas que elas são diferentes de uma orelha para a outra. Elas são diferentes no grau, são diferentes no tipo de perda auditiva e também são diferentes quanto os desenhos, a configuração que ela mostra no audiograma. Então, para esse tipo de perda, nós também vamos utilizar uma linha única, só que ele vai ser mais longo. Por quê? Porque eu vou ter que dar a característica da orelha direita e depois dar as características da orelha esquerda, da seguinte forma, ó: perda auditiva assimétrica. Por que assimétrica? Porque elas são diferentes uma da outra, ok? Ou em grau ou em configuração, nesse caso aqui, em tudo elas são diferentes. Por isso elas são assimétricas. Se elas fossem iguais, elas seriam o quê? Simétricas. Do tipo, o que é o tipo? Condutiva, sensório-neural, mista, tá? Aí do tipo, na orelha direita nós temos uma perda auditiva sensório-neural, alteração de via aérea, alteração de via óssea. Inclusive, observem que a via óssea está acoplada na via aérea, ou seja, não tem diferença aéreo-óssea, o gap dela aqui é 0. Se para sensório neural o gap é até 10, então está dentro da sensório. Do tipo sensório neural à direita. E o que nós temos na orelha esquerda? Alteração de via aérea, alteração na via óssea, mas nós temos um gap aéreo-ósseo maior do que 15 decibéis. Observem que na orelha esquerda, a frequência de 500 Hz, nós temos na via aérea 90 e na via óssea nós temos 60. Quanto é 90 menos 60? 30 decibéis. Então, o gap aéreo-ósseo da frequência de 500 Hz na orelha esquerda é de 30 decibéis. Então, se eu tenho essa diferença, essa perda auditiva é o quê? Do tipo mista. E mista à esquerda, tá? De grau. Agora nós vamos falar do grau da deficiência auditiva. É leve, moderada, severa, profunda. E aqui, nesse caso, eu vou estar utilizando Davis e Silverman, tá? Que é leve, moderada, severa e profunda. De grau. Qual é o grau desse daqui, da orelha direita? Vamos zerar os valores da calculadorazinha, né? Quanto foi em 500 Hz? 40 decibéis. Mais 1000 Hz, 50. 2000 Hz, 35. Mais 35. Então, somando os 3 limiares, deu 125. Aí eu vou dividir para 3 e vou obter o grau. Olha só, 41 foi
a soma de 500, 1.002 dividido por 3. 41 é que grau de perda auditiva? 41 é um grau moderado, né? Então, nós temos de grau, para ambos os autores, de grau moderado à direita e vamos ver lá quanto é à esquerda. Gente, é demorado mesmo assim, tá? Porque a gente precisa verificar todos os valores. E quanto é 500? 95 mais, vamos ver, 1.000, 100 mais 105. Só pelo valor individual de cada frequência, eu já sei que é uma perda severa. É uma perda profunda. Porque estão acima de 90 decibéis, certo? Se é acima de 90, então já é profunda. Mas eu estou mostrando aqui para vocês que dependendo da diferença de cada valor, nem sempre vai ser aquele grau que a gente está esperando. Então aí a gente divide por 3 e vê o resultado, 100 decibéis. 100 é o quê? É uma perda profunda, né? Então, E de grau profundo à esquerda. E qual é o último item do laudo? E configuração. Olhem aqui no desenho. Qual é a configuração? Qual é o desenho que a gente olha quando a gente observa a orelha direita? Isso é, quando a gente fala em configuração, em desenho, a gente está falando de via aérea, tá bom, gente? Mas a gente não tem aqui como se fosse meio que uma reta, como se fosse uma perda horizontal. Tem uma diferença, né, entre uma frequência e outra, mas não são significativas, tá? Então, configuração horizontal à direita e à esquerda. Observem que ela também tem o mesmo desenho. Esqueça uma via óssea para a configuração, tá? Olha como ela está bem próxima, assim, como se fosse uma reta. A única queda que tem aqui seria na última frequência, porque está ausente, tá? Então, nós vamos ter aqui uma perda, tá mais característica para o quê? Para uma descendente, né? Descendente leve. Porque na última frequência ela tá ausente. Olha a setinha aqui, a setinha bem aqui. É diferente na direita, que ela deu uma quedinha de 10 decibéis nas duas frequências, só que presente com limiares auditivos. Se ela tivesse caído mais, aí nós íamos considerar também uma enrampa. Nesse caso aqui, só as duas últimas frequências, a de 6.000 desceu um pouquinho e a de 8.000 descer um pouco mais, mas vocês observam que o desenho é como se ela fosse descendo, tendo uma piora para as frequências mais agudas. Aí a gente vai considerar ela descendente leve, ok? É aquela perda que vai progredindo pouco de uma frequência para a outra. Então aqui, gente, nós temos, né, como é que nós devemos laudar os nossos exames audiométricos, ok? Levando em considerações esses 3 tipos de laudo que a gente vai encontrar, 3 tipos de pacientes. O paciente normal, sem perda auditiva. O paciente que possui perdas auditivas iguais em ambas as orelhas e pacientes que possuem perdas auditivas diferentes em ambas as orelhas. Só um detalhe para a gente finalizar é que é importante, é essencial sempre citar os autores que a gente utilizou para descrever o resultado, tá? Lembre-se que o grau da perda auditiva,
poderá mudar de acordo com a referência científica escolhida, né? Ou seja, um pode ter moderadamente severo e o outro não. Então, por isso é que você deve indicar o autor que você está utilizando. Se ele possui uma alteração apenas nas frequências extremas, ou em 250, ou 6.000 e 8.000 Hz, que são frequências que a gente não avalia a via óssea. Por quê? Porque o paciente vai possuir mais uma vibração tátil, ou seja, vai ter mais a sensação de vibração do que mesmo sensibilidade auditiva, né? Antigamente, a gente utilizava o termo rebaixamento auditivo. Por quê? Porque como a gente não tinha avaliação da via óssea, a gente não tinha como considerar se era uma perda ou não. Então, a gente chamava de rebaixamento auditivo. Hoje, a gente já não pode mais chamar, não é mais orientado. Se apareceu uma alteração nessas frequências, a gente vai, e é isolada, não tem como a gente avaliar a via óssea, nós vamos dizer que é uma perda auditiva apenas. Não tem como caracterizar nem grau, nem tipo de perda, a gente vai apenas dizer que é uma perda auditiva, ok? Então, essa é a nossa aula sobre laudos de audiometria tonal.